Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de ontem. Eu vou mostrar para vocês aqui os documentos dessa empresa aí desgraçada. Mas antes, eu quero mostrar para vocês quem é a 777 Carioca LLC através do próprio demonstrativo contábil que a Vasco SAF mostrou recentemente. Esse é o documento, tá, galera? Da Vasco SAF. 1.3. Dia 2 de setembro de 2022, o CRVG vende 70% da participação acionária da Vasco SAF para o grupo americano 777 Partners, representado nesta operação pela empresa 777 Carioca LLC, sediada no estado de Delaware, nos Estados Unidos. Então, essa empresa, segundo o documento, representa a 777 Partners. Vamos ver mais uma evidência do nome dessa empresa. Aparece 3 vezes só. Contexto operacional. Com o acordo de acionistas firmado em 2 de setembro de 2022, a composição acionária da companhia, ou seja, da Vasco SAF, passou a ter a seguinte distribuição acionária: 777 Carioca LLC, sociedade empresária constituída de acordo com as leis do estado de Delaware, nos Estados Unidos, paraíso fiscal, detentora de 70% de participação, e Clube de Regatas Vasco da Gama, associação civil constituída na cidade e estado do Rio de Janeiro, Brasil, detentor de 30% de participação. Mais uma aqui, ó. Passivo descoberto. Em 2 de setembro de 2022, considerando o acordo de acionistas celebrado nesta mesma data, a 777 Carioca LLC passa a ser acionista controladora da companhia e ocorre a aprovação da emissão de 63 mil novas ações ordinárias da classe B, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão global de 630 milhões de reais, correspondendo a 10 mil reais por ação, totalmente subscrita nesta data pelo investidor 777 Carioca, devendo ser integralizada nos termos e condições do boletim de subscrição. Agora vamos dar uma olhada aqui nesta empresa, na consulta do CNPJ feita pelo Dr. Walter. Razão social, 777 Carioca LLC. Ela que controla o Vasco da Gama, irmão. A empresa, cara, que é dona do Vasco hoje, é essa 777 Carioca LLC. Movimenta milhões por mês, irmão. Todo mês entram milhões dentro do Vasco e saem milhões de dentro do Vasco. Ô, meu pai, vamos lá. Razão social 777 Carioca LLC, situação ativa, inscrição dia 2 de 6 de 2022. Atividade holding, quantidade de empregados, nada. Filiais, nada. Capital social, 0. Realizado, 0. Autorizado, 0. Nacionalidade estrangeira, origem privada, natureza fechado. Controle societário, 2/4 de 2023. Controle administrativo, não tem nada. Faturamento estimado. Score não calculado. Insuficiência de informações. Base de dados do Serasa. Participações societárias. Nada consta. Nada consta. Não tem sócios. Ou os sócios não podem ser descobertos porque lá em Delaware não precisa mostrar quem são os sócios da empresa. Ou seja, é proibido você descobrir quem são os sócios desta empresa. Legal, né? Agora vamos dar uma olhada aqui na Vasco SAF. Vasco SAF, criada em 16 de agosto de 2022, não tem nenhum ano. Vamos lá. Sociedade Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. Informações comerciais.
Relacionamento mais antigo, 8 de 2022. Risco de crédito, 242. 3,73% de risco. Práticas de mercado, risco de crédito, médio. Venda com garantias adicionais. A pontuação enquadra-se na faixa de 201 a 259. Irmão, eu tô melhor do que a Vasco SAF. Puta que pariu. E representa sinais de vulnerabilidade da sua capacidade de pagamento. Para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado conceder crédito com maior rigor na decisão, valendo-se de garantias adicionais e constantes monitoramento do perfil de risco. Empresas com esta categoria de risco costumam honrar os compromissos de pagamentos assumidos em 96,27% das operações. Controle administrativo. O CEO Mulambo. Ô, senhor. E o Lúcio Ferreira Barbosa. Os dois são diretores. Protestos. Quantidade. 2. Últimas ocorrências. Protesto lá bem vermelhão, né? 16/3/2023. R$692. Puta que pariu. Dia 14/2/2023, R$9.400. E são datas, né, da onde entrou dinheiro no Vasco, né, que foi o empréstimo do BMG, que foi em fevereiro, e o empréstimo com o banco alemão, que foi em março. Eu vou mostrar para vocês agora o que são protestos. Vamos dar uma olhada aqui. Protesto em cartório, o que é e como funciona. Quando o assunto é a saúde financeira da empresa, é importante saber monitorar tanto os dados próprios quanto de clientes. Logo, a consulta de protesto se torna uma ferramenta importante para quem deseja prevenir a inadimplência e garantir o acesso ao crédito. Com a consulta de protestos de clientes, a empresa consegue identificar os maus pagadores, evitando vender a prazo para quem tem um histórico desfavorável. Quando feita em nome próprio, a pesquisa ajuda a identificar pendências e indica o caminho para a reabilitação do crédito pessoal. O que é um protesto? Um protesto é uma anotação feita pelos cartórios de protestos. Quando ele é efetivado, isso quer dizer que uma dívida não foi paga no prazo, mesmo após a intimação do devedor de que a anotação do protesto seria feita. Para que seja possível protestar uma dívida, é necessário que exista um título, que é o documento que reúne as informações da dívida, como contratos, duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, cédulas de crédito bancário, entre outros. Quando o devedor envia o título ao cartório, o órgão confere o documento e manda uma notificação por carta ao devedor, ou seja, chegou uma notificação por carta ao Vasco SAF, para que regularize a situação. Geralmente, o prazo é de 3 dias para pagamento da dívida, sob pena de se efetivar o protesto com a anotação da dívida em cartório. Ou seja, o Vasco teve 3 dias para pagar esses 2 protestos que foram feitos e não fez, por isso que está lá em vermelho. Se o devedor não for localizado em seu endereço de correspondência, o cartório é autorizado por lei a publicar um edital após o prazo previsto no edital. Sem comparecimento do devedor para pagar a dívida, o protesto se efetiva. A existência de protestos em nome de uma pessoa física ou jurídica não causa impactos importantes na vida financeira. Isso porque o protesto é uma anotação negativa no histórico de crédito do devedor. Alguns exemplos do impacto das dívidas protestadas em cartório são: o devedor não consegue acessar crédito, pedido de compra faturada a prazo não são aprovados e a pontuação do score Serasa diminui. Tá aí. Tudo que começa errado não tem jeito, vai terminar errado. Olha só, não pagou o Andrei, só pagou porque o Andrei renovou com o Vasco. Tinha que pagar na primeira parcela do dinheiro do Chelsea. Não pagou, segurou o dinheiro do moleque. Não pagou o RCE em março. Pagou com atraso de 10 dias. E agora em abril está atrasado novamente. Já atrasou as parcelas envolvendo Léo Pelé e Lucas Piton, Corinthians e São Paulo. Já está pipocando que o Vasco está devendo direito de imagens de jogadores. E agora 2 protestos que a gente descobre de fevereiro e março e que não foram pagos ainda, tá? R$10 mil
Já estamos em abril e os 2 protestos continuam lá. Lembrando que isso foi uma consulta realizada pelo Dr. Walter, agradecer ao Dr. Walter pelo documento, e foi feita ontem. Isso a Globo não mostra, né? Isso os jornalistas que fazem perguntinhas gostosas, quando tem oportunidade de estar com esses caras, não perguntam. Que é o Vasco da grana, o Vasco que tem dinheiro pra caralho, milionários. Vamos contratar todo mundo, vamos pagar mais de 1 milhão de salário pro Cuejá. Porra, pelo amor de Deus, cara. E ainda tem pessoas que acreditam nisso, cara. Mas a ficha vai cair. Isso é só o início. Vai pipocar ainda muito mais coisas, né, nesse contrato nebuloso que o Vasco tem. Que eu repito mais uma vez, muito estranho. Uma empresa ser criada 2 dias após a viagem do senhor Jorge Salgado para os Estados Unidos. E muito estranho essa empresa ser criada no estado de Delaware. Muito estranho isso mesmo. Mas, graças a Deus, ainda existem pessoas que querem o bem do Vasco. E a gente está fiscalizando, a gente está batendo em cima disso aí, porque é ruim, cara. Não é bom pro Vasco. Repito, não é bom pro Vasco. Ah, os salários estão em dias. Porra, vou voltar a repetir. É você que recebe? O dinheiro vai pro teu bolso? Quem tem que estar preocupado com isso é quem joga no Vasco e os diretores da Vasco SAF, o dono da Vasco SAF. Ah, tá em dia, tá. Dinheiro da associação, os ativos que eram antes da associação, empréstimos feitos em nome da própria Vasco SAF e dinheiro da venda do André, irmão. Não tem dinheiro novo, presta atenção. Não existe dinheiro novo dentro do Vasco. Não existe. Não tem, irmão. E aí você vê, olha só, no primeiro ano, pô, e um CNPJ novo, cara, cheirando a leite, fresquinho, livre de dívidas, livre de empréstimos, livre de penhoras, de bloqueios judiciais. E aí você vê, antes de completar um ano, já pegam empréstimo, já tem protestos em cartório no nome da empresa. E ó, o cruzeirense e botafoguense, não é só o Vasco não, tá? Olha aí, Cruzeiro, 4 protestos. Botafogo, 16 protestos, irmão. 16. Puta que pariu. Cadê o Carlos Portinho, cara? O Carlos Portinho, senador, relator, né? Ex-vice-presidente do Flamengo, relator do projeto de lei. Tinha que explicar isso aí, cara. Tinha que explicar como empresas dessas novas, que seriam exemplos para os outros times do futebol brasileiro, vão ser exemplo, trazer governança, transparência. Olha aí. Tem nem um ano. Fui. Tamo junto. Agradecer mais uma vez ao Dr. Walter. Pedir para você se inscrever lá no canal do Dr. Walter. Pega na geral. Todos os domingos eles fazem live. Não fazem todo dia, somente aos domingos. Vou deixar na descrição aqui embaixo o canal Pega na Geral para você ir lá se inscrever. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.